E aí, pessoal? Aqui é o Chico. E hoje vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir como nossos antepassados medievais conseguiam sobreviver sem eletricidade, ferramentas modernas ou internet. Muita gente pensa na Idade Média como uma época suja, brutal e primitiva, mas a verdade é que eles desenvolveram técnicas de sobrevivência tão eficientes que continuam funcionando até hoje. Vamos explorar 5 métodos geniais que as pessoas medievais usavam para se manterem vivas nas condições mais adversas possíveis. E, no final, vou compartilhar uma verdade surpreendente sobre nossa própria preparação comparada à deles. Técnica 1. Fazer fogo com pederneira e aço. Num mundo sem fósforos, isqueiros ou fogões a gás, o fogo não era uma conveniência, era sobrevivência pura. E as pessoas medievais dominaram um método que ainda funciona perfeitamente hoje, a técnica da pederneira e aço. Este método dependia de 2 elementos simples: um pedaço de pedra de sílex e uma peça de aço com alto teor de carbono. Quando golpeados juntos no ângulo certo, produziam uma chuva de pequenas faíscas, quase invisíveis, mas quentes o suficiente para acender a isca adequada. E essa isca era fundamental. Os camponeses usavam pano carbonizado, um tecido pré-queimado em condições de baixo oxigênio, ou fungos secos, como o fungo de casco de cavalo. Até mesmo fibras de casca, musgo ou estopa podiam pegar uma faísca se estivessem bem secos. Uma vez acesa, a brasa era gentilmente transferida para um feixe de material seco e soprada até virar chama. O fogo não era apenas para cozinhar. Significava calor em casas geladas, fumaça para preservar carne, vapor para limpar feridas e luz para trabalhar após o pôr do sol. E a melhor parte: este método ainda funciona hoje. Diferente de fósforos ou isqueiros que acabam, a pederneira e o aço podem durar anos, tornando-se uma ferramenta de sobrevivência inestimável. Técnica 2. Fornos de terra e cozimento em argila. Uma das técnicas mais inteligentes, ainda usada em círculos de bushcraft hoje, é o forno de terra. Um forno de terra é exatamente o que parece. Um buraco no chão que se torna um forno totalmente funcional. O processo começava cavando um buraco, revestindo-o com pedras e construindo uma fogueira dentro. Após várias horas, as pedras ficavam intensamente quentes. Quando o fogo se reduzia a brasas, a comida era embrulhada em camadas de folhas, casca ou pano, às vezes até mesmo argila, para protegê-la e reter a umidade. Então, era colocada no buraco, coberta com terra e deixada para cozinhar por horas. Esta técnica tinha múltiplas vantagens. Não exigia ferramentas de metal, preservava combustível retendo o calor e cozinhava os alimentos de forma uniforme e lenta, tornando carnes duras macias e grãos duros digeríveis. Também era mais seguro em tempos de conflito. Um fogo enterrado emitia muito menos fumaça e luz visíveis. A técnica relacionada de envolver em argila, revestir carne ou peixe em argila e colocá-los diretamente nas brasas, oferecia benefícios semelhantes. À medida que a argila endurecia, ela selava os sucos. Quando quebrada, a casca endurecida removia a pele e as escamas, deixando para trás comida macia e saborosa. Técnica 3. Refrigeração natural gratuita. Antes de geladeiras e freezers, manter os alimentos sem estragar era um dos maiores desafios de sobrevivência. Mas as pessoas medievais tinham métodos inteligentes para prolongar a vida útil dos alimentos usando apenas a natureza. O primeiro método era simples: armazenamento subterrâneo. Alimentos, especialmente vegetais de raiz, laticínios e carne, eram mantidos em porões ou buracos forrados com palha, folhas ou argila.
Abaixo da superfície, a temperatura permanecia fresca e consistente, mesmo durante verões quentes. Um repolho que murcharia em um dia acima do solo poderia durar um mês na escuridão fresca da terra. Para aldeias sem porões permanentes, as pessoas usavam jarros de pedra ou argila enterrados até o pescoço, muitas vezes sombreados por árvores ou paredes. Até a água corrente desempenhava um papel fundamental. Córregos e rios eram usados para manter vinho, cerveja e laticínios resfriados. Caixas de pedra ou cestas tecidas eram submersas em água corrente, onde o movimento constante impedia o crescimento bacteriano. O que tornava esses truques tão eficazes não era a tecnologia, mas uma compreensão profunda dos padrões da natureza. As pessoas medievais observavam temperatura, vento, umidade e luz, não como dados, mas como instinto. Técnica 4. Filtragem de água com areia e pano. O acesso à água limpa não era garantido na Idade Média. Riachos carregavam dejetos animais, poços podiam ser contaminados, e lagoas estagnadas eram criadouros de doenças. No entanto, as pessoas desenvolveram métodos eficazes de filtragem. Um método comum envolvia despejar água, através de camadas de pano, geralmente linho firmemente tecido. Para uma filtragem mais profunda, as comunidades medievais usavam camadas de areia e carvão, muitas vezes dentro de um vaso de cerâmica ou uma calha de madeira escavada. A água era despejada no topo e lentamente pingava através de cascalho, areia grossa, areia fina e, finalmente, carvão feito de madeira queimada. Cada camada tinha uma função. O cascalho capturava pedras e matéria vegetal. A areia filtrava sedimentos. O carvão absorvia odores, toxinas e micro-organismos. Este sistema não exigia metal, pressão ou combustível, apenas paciência e gravidade. Mesmo hoje, filtros de areia semelhantes são usados em regiões em desenvolvimento ou zonas de desastre, endossados por organizações humanitárias por sua eficácia. Técnica 5. Usando gordura como luz e calor. Antes do querosene, velas ou eletricidade, a luz do fogo tinha que ser feita do zero. E as pessoas medievais encontraram uma maneira de fazê-lo usando algo prontamente disponível. Gordura animal, o sebo, gordura processada, era uma das ferramentas de sobrevivência mais versáteis da época. Após o abate de animais, a gordura era coletada, lentamente aquecida e coada para remover impurezas. O resultado era uma substância espessa e cremosa, que podia ser despejada em moldes ou moldada à mão. Para a iluminação, o sebo era usado para fazer velas e luzes de junco. Um pavio, muitas vezes feito de juncos secos ou linho torcido, era mergulhado ou embutido na gordura. A chama não queimava tão limpa quanto a cera de abelha, mas era suficiente para iluminar e podia ser feita em quase qualquer casa. Em situações de sobrevivência, o sebo tinha outro benefício. Podia ser comido. Uma pequena quantidade de gordura processada fornecia calorias e energia, funcionando como uma ração de emergência durante longos invernos. Mas a genialidade do sebo não parava por aí. Também era usado para impermeabilizar botas e pano, lubrificar ferramentas, acalmar pele rachada e preservar couro. Um recurso, dezenas de usos. O que todas essas técnicas nos mostram é algo que raramente consideramos. As pessoas medievais estavam, em muitos aspectos, mais preparadas para um colapso do que a maioria de nós hoje. Elas não dependiam de sistemas complexos, eletricidade ou cadeias de suprimentos globais. Elas entendiam os recursos ao seu redor e sabiam como transformá-los em ferramentas de sobrevivência. Em um mundo onde a maioria de nós não saberia
como acender um fogo sem fósforos, ou como preservar alimentos sem refrigeração. Esses conhecimentos ancestrais não são apenas curiosidades históricas, são habilidades potencialmente vitais. E você já conhecia alguma dessas técnicas medievais? Qual delas você acha mais impressionante? Deixe nos comentários qual dessas técnicas você gostaria de aprender na prática. Se este vídeo chegar a 20 comentários, vou trazer uma parte 2 com mais 5 técnicas medievais surpreendentes que podem salvar sua vida em um cenário de colapso, incluindo métodos de comunicação à distância, navegação sem bússola, medicina, herbal emergencial e muito mais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Afinal, conhecimento ancestral pode ser a chave para a sobrevivência futura. Eu sou o Chico. E até o próximo vídeo!